Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adelton Senna e você está no Talk Vendas, seu canal de vendas, negócios e motivação. E aí, vamos falar de vendas? Recentemente, aqui no canal, nós falamos sobre a origem de vendas, demos uma breve passada sobre a história, sobre o surgimento dos primeiros vendedores. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, pois todo vendedor deveria conhecer a origem da nossa profissão. Então vai aparecer um card aqui em cima, ó, no seu lado direito, e não deixe de assistir esse vídeo. Hoje, dando sequência a esse tema, vamos nos aprofundar um pouco mais em como vender mais e melhor. É sempre bom lembrar da importância de vendas, pois qualquer empresa que não vende, quebra. Não tem como prosperar no mercado sem vender. E para você que quer seguir na carreira de vendedor, precisa entender que não basta somente vender bem e vender muito. Além de você estudar sobre vendas, você precisa aprender sobre modelos de vendas e principalmente técnicas. Se você não vende, não tem negócio. Se você não vende, você não prospera. Se você não vender, não cresce em uma organização. Vendas é consistência. Não adianta você forçar e colocar todas as suas fichas em um único cliente ou em uma única venda, pois você pode forçar tanto que nunca mais vai vender para esse cliente. Então busque estratégias consistentes e de longo prazo. Ser vendedor é ter confiança, e essa confiança passa muito por conhecer o produto que você vende. Conhecer principalmente os pontos fortes e os pontos fracos desse produto. Já ter em mente todas as objeções que podem surgir no processo de venda do produto ou serviço que você vai oferecer. E ter o máximo de argumentos para contrapor essas objeções. Sempre com o cuidado de valorizar as qualidades do seu produto e não diminuir o da concorrência. Usando da sutileza para mostrar ao seu cliente o porquê do seu produto ser a melhor opção de compra para ele naquele momento. Como já dito aqui no canal anteriormente, todos nós somos vendedores, mesmo sem saber. Estamos sempre tentando vender algo, seja uma ideia, seja nossa imagem, ou até mesmo um produto ou serviço. Portanto, conhecer sobre vendas e suas técnicas é fundamental para a vida em sociedade. Vender não é empurroterapia. Você precisa ter o prazer em transacionar, em negociar. É óbvio que você precisa ter a melhor oferta, o melhor discurso, a melhor geração de valor, mas acima de tudo você precisa entender que vender não é uma coisa ruim. Às vezes criamos bloqueios que nos impedem de dar o próximo passo. E isso passa pela confiança e o conhecimento do produto. Existe um aspecto cultural na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, tá? Mas também em outros países do mundo, em que se diminui a profissão de vendedor. Existe um preconceito com vendas e uma compreensão inconsciente de que quem não der certo na vida vai virar vendedor. Quantas vezes vemos um pai ou uma mãe querendo arrumar um emprego para um filho e chega para um amigo e diz, pode ser qualquer coisa, até mesmo um vendedor. Como se vendedor fosse uma profissão de uma categoria inferior, o que vai totalmente contra a tudo que falamos até aqui, que é a importância das vendas para a sobrevivência de uma empresa. A verdade é que as pessoas adoram comprar, mas detestam que as pessoas vendam para elas. Olha que coisa louca, parece que o cérebro ele tem um bloqueio e toda vez que vê um vendedor se aproximando ou recebe uma ligação, logo dispara um alerta. Lá vem aquele vendedor chato. Para você ser um bom vendedor, você precisa ter em mente que venda é emoção. Venda é um processo emocional. 95% das nossas decisões de compra ao longo da vida, elas têm origem no coração e não na mente. E isso não sou eu que estou dizendo, não. É estudos que comprovam isso. A Harvard Business School fez uma pesquisa com consumidores do mundo inteiro e chegou a esse número. E isso pode ser comprovado aí no seu dia a dia como vendedor. Não é o que você fala, é como você transmite a informação para o seu cliente. É necessário que haja uma conexão entre o vendedor e o consumidor. O bom vendedor, ele cria uma necessidade no cliente que nem ele mesmo sabia que tinha. Quantas vezes ao longo da vida você já comprou um produto porque um vendedor ou um anúncio despertou em você uma necessidade que você nem sabia que existia?
Nesse momento, o vendedor ele está criando com o cliente o que os franceses chamam de rapport. É uma palavra de origem francesa, rapporter, que significa trazer de volta ou criar uma relação. O conceito de rapport é originário da psicologia e é utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, para que se comunique com menos resistência. Nós vamos em breve ter aqui no canal um vídeo exclusivo só falando dessa técnica que é o rapport. E ao ter menos resistência na comunicação, a possibilidade de você disparar um gatilho do seu cliente que desperte o desejo de comprar nele é muito mais fácil. Vamos abordar agora algumas habilidades emocionais que são fundamentais para se vender mais e melhor. A primeira habilidade emocional é a simpatia. Quem lida com gente de uma maneira geral, não só vendedor, mas qualquer profissional que interage com outro ser humano, ele tem que ser simpático, tem que ter olho no olho, tem que chamar a pessoa pelo nome, tudo para gerar empatia. A segunda habilidade que todo vendedor precisa ter é o entusiasmo. Você precisa passar energia para o cliente, vendo o produto como se estivesse vendendo pela primeira vez. É fácil? Não é. Mas o entusiasmo, ele contagia e pode gerar bons negócios. Venda é um processo eterno de repetição. O cliente pode ir à sua loja, ao seu negócio, várias vezes antes de se decidir pela compra. A terceira habilidade importante para um vendedor é a boa comunicação. Tenha um sorriso na voz, tenha um vocabulário rico, pois você pode ter que repetir várias vezes para o cliente a apresentação de um produto até que ele se convença da compra. E se você tiver um vocabulário variado, essa repetição se torna mais salutar, melhor de ser compreendida e a sua apresentação fica muito mais impactante. Você às vezes deve se perguntar, por que alguns vendedores alcançam melhores resultados que outros? Quer saber o que existe por trás dessas conquistas? São as técnicas de vendas, como por exemplo o CVBA. Esse método lhe possibilita qualificar a abordagem de vendas ao evidenciar as vantagens de um produto ou serviço que são realmente importantes para um cliente. Isso significa que o foco da estratégia é o consumidor e a abordagem é personalizada de acordo com o que o seu público-alvo busca ou precisa. Você sabia que, de acordo com o levantamento da Brevet, apenas 13% dos clientes sentem que o vendedor compreende as suas necessidades? Por essas e outras que o CVBA pode ser tão importante. Então, se você está com dificuldade para gerar conversões em aplicar uma técnica de vendas focada no consumidor, pode fazer toda a diferença nos seus resultados. O que é o CVBA? CVBA é uma técnica de vendas que consiste em apresentar os benefícios que o cliente irá usufruir ao adquirir um produto ou serviço. Ele se baseia em 4 pilares que formam a sigla, onde o C é a característica, o V é a vantagem, o B é o benefício e o A é a atração. Para aplicá-lo, o vendedor deve entender o que o cliente precisa e qual o seu entendimento sobre o produto. Imagine que o João é um cliente que deseja comprar o seu primeiro carro para passear com a família, mas preza por um modelo mais econômico. Ao entrar na loja, o vendedor da concessionária ele destaca apenas características do automóvel. Por exemplo, é um carro subcompacto com uma potência de 84 cavalos, um motor 1.0, direção elétrica e com controle de estabilidade, o ESP. Para a maioria dos consumidores, essas informações elas não significam muita coisa. E esse é o caso do João. Com certeza desistirá da compra por não entender como o modelo pode atender às suas necessidades. Usando a técnica CVBA, a apresentação do produto é diferente. O vendedor irá focar nos benefícios que o carro irá proporcionar ao João, como economia de dinheiro, já que o motor consome menos combustível, o que atende aos requisitos que ele buscava, maior segurança e conforto para levar sua família para passear, direção mais macia, o que facilita a condição para os motoristas de primeira viagem. É exatamente o que o João procura. Então perceba a diferença entre as duas abordagens de vendas. Ao aplicar o método, o vendedor ele deixa claro quais os benefícios que o produto proporcionará ao cliente e ainda leva em consideração o nível de conhecimento que o consumidor tem sobre o assunto. A técnica foi desenvolvida nos anos 80 por Harry Friedman.
ele era um fundador da empresa norte-americana The Friedman Group. Então Harry sempre foi um vendedor que utilizava abordagens estratégicas para alcançar os resultados e bater recordes de vendas. Então ele fazia isso através do CVBA. Com base em suas experiências e práticas de sucesso no varejo, ele desenvolveu a metodologia Friedman de vendas e atendimento ao cliente. Atualmente, Harry é um aclamado consultor especializado em vendas para mais de 500 mil varejistas em todo o mundo. A sua empresa, a The Friedman Group, atua no mercado brasileiro desde 1990 como parte da Gouveia Ecosystem, um grupo de empresas especializadas no mercado de varejo e consumo. Para que você entenda por que essa técnica funciona e saiba aplicá-la, é preciso conhecer os pilares por trás da metodologia. Então vamos lá. Característica. As características são os principais atributos que fazem a sua solução se destacar no mercado. Então, quais aspectos fazem o seu produto ou serviço ser diferente das demais opções? No exemplo da compra do carro ali pelo João, o fato do motor ser 1.0 e consumir menos combustível é uma característica importante para esse cliente em questão. Vantagem. As vantagens elas devem estar relacionadas com as características do produto e servirem de uma explicação clara sobre esses atributos. Ou seja, quais as vantagens das características de determinado item. Voltando ao exemplo que nós tivemos aqui anteriormente, por que um carro subcompacto é vantajoso? Porque há mais espaço interno, ele é mais robusto. Então, nesse momento, também é importante levar em consideração a jornada do cliente, pois cada etapa do funil de vendas exige uma abordagem diferente. Benefício. Agora o objetivo é realizar uma conexão emocional com o cliente. Como vimos anteriormente, segundo especialistas da Harvard Business School, 95% das nossas decisões de compra ocorrem de forma intuitiva e emocional. E é justamente ao abordar os benefícios que aquele produto pode proporcionar ao cliente que você conseguirá despertar gatilhos mentais que o levam a finalizar a compra. Portanto, não foque apenas nas vantagens que a sua solução oferece, mas em como elas podem beneficiar o cliente. O que irá mudar na vida dele ao comprar o seu produto. Isso que é importante. Atração. Por fim, existe a atração, que é o momento em que o cliente se interessa pelos benefícios do produto. Então, nesse momento, para despertar esse interesse, você pode fazer perguntas que o levam a dar uma resposta positiva em relação ao que você está vendendo. E se o consumidor fizer objeções, esteja preparado para trazer soluções para o problema que ele apresentou. Então perceba como todos os fatores estão relacionados entre si. Somente dessa forma você vai conseguir criar um argumento convincente. Qual a importância de usar a técnica CVBA em suas vendas? A grande vantagem dessa técnica é aprimorar a relação entre o vendedor e o consumidor. Por meio dessa metodologia, você saberá exatamente como se aproximar do seu cliente, despertar seu interesse e estabelecer uma conexão emocional. Não basta apenas oferecer simples explicações sobre o produto, como a grande maioria dos profissionais do setor comercial fazem hoje. É crucial ter uma estratégia bem definida. Inclusive, segundo uma pesquisa da PwC, 86% dos compradores estão dispostos a pagar mais por uma boa experiência do cliente. Ou seja, o atendimento do vendedor possibilita agregar valor ao produto, como também à marca. No final, toda essa etapa de venda ajudará o cliente na tomada de decisão. Como consequência, você conseguirá aumentar as vendas e a lucratividade do seu negócio. Agora você já conhece todos os pilares do CVBA e sabe exatamente o que fazer em cada etapa do método. Entretanto, existem alguns detalhes a que você ainda precisa se atentar para colocar a técnica em prática da melhor maneira possível. O primeiro deles é siga a ordem dos fatores. Você pode pensar que não faz diferença inverter as etapas no momento da abordagem. No entanto, cada fator está relacionado ao fator anterior. Por isso, ao seguir a ordem indicada, você garante um discurso completo e uma mensagem clara ao seu cliente. Adapte-se conforme as necessidades do cliente. Cada cliente possui diferentes necessidades, expectativas e objeções.
Logo, não tem como você criar um único discurso e replicá-lo em todos os casos. Para que a técnica funcione, o primeiro passo é ouvir o que o cliente tem para falar. Somente assim você conseguirá criar uma estratégia eficaz com maiores chances de conversão. Proporcione um excelente atendimento ao cliente. Parece clichê ter que enfatizar isso, mas realmente é importante garantir uma abordagem personalizada e um excelente atendimento ao consumidor. Isso é importantíssimo. Ser simpático e paciente na hora de conversar com os clientes é crucial para que ele se sinta confortável para falar sobre as suas necessidades, o que permitirá que você adote a estratégia com a maior precisão. Alguns exemplos de CVBA, nós já demos um exemplo de CVBA sobre automóveis aqui no início do nosso bate-papo, mas que não haja dúvidas no momento que você for aplicar a metodologia, eu trouxe mais ideias aqui práticas. O CVBA de um perfume, por exemplo. Vamos supor que um cliente esteja interessado em comprar um perfume para aumentar a sua autoconfiança. Ele prefere aromas mais adocicados e tem dúvidas se vale a pena investir em uma fragrância importada. Nesse caso, poderíamos abordar cada etapa da seguinte maneira. Característica: perfume com notas de groselhas preta, jasmim e baunilha, fragrância criada por uma perfumista experiente e de marca renomada. Vantagens: é adocicado, com uma boa projeção e durabilidade na pele. Aroma mais exclusivo, diferente das fragrâncias comuns, reflete poder e sensualidade. Benefícios: aumenta a autoconfiança por ser mais exclusivo, exprime sensação de poder, a pessoa poderá se destacar no local em que está, e a boa durabilidade dispensa reaplicar com frequência e o perfume durará por mais tempo. Atração: você concorda que é melhor ter um perfume que dura o dia inteiro do que precisar reaplicar várias vezes ao dia? CVBA de roupa. Já nesse exemplo, imagina que o comprador precisa de uma jaqueta de inverno para uma viagem internacional. Ele gostaria de praticar esporte na neve, então conforto e resistência à água é importante. Então, com isso em mente, a abordagem poderia seguir os seguintes passos. Característica: jaqueta com enchimento de penas e plumas, leve e fácil de comprimir, tecido resistente à água. Vantagens: quente e confortável, retém o calor do corpo e evita que o usuário fique molhado, mesmo se chover ou nevar. Por ser leve e fácil de comprimir, oferece mais liberdade de movimentos e pode ser facilmente guardada na mala. Benefícios: o cliente ficará aquecido, mesmo em condições de frio extremo, o que evita desconforto, gripe e resfriado que pode atrapalhar a sua viagem. A liberdade de movimento permite praticar esporte e ter maior conforto durante o uso. Atração: percebe como é importante ter uma jaqueta que te aqueça nos dias frios sem limitar seus movimentos para você aproveitar ao máximo a sua viagem? Lembre-se de que para aplicar a estratégia de forma eficiente é crucial ouvir e reconhecer o consumidor. Somente dessa forma você poderá evidenciar as vantagens do produto que realmente são relevantes para ele. Hoje você conheceu alguns métodos e estratégias que vão lhe auxiliar na função de vendedor. Eu sou Adelton Senna, você está no Talk Vendas. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, compartilhe, se inscreva e comente aqui embaixo se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma. Obrigado mais uma vez por me assistir e até o próximo vídeo. Valeu, até lá!